O arco de World War Hulk, ou Hulk contra o Mundo, é a continuação da história de Planeta Hulk, quando Bruce Banner acabou sendo banido da Terra pelos Illuminati, que achavam que ele era perigoso demais para continuar à solta no planeta. Nessa história, depois de passar um tempo exilado em Sakaar, batalhando como gladiador contra monstros espaciais, o gigante Esmeralda retorna para a Terra com sede de vingança contra os Illuminati e todos os heróis do planeta. Todos acabam precisando se unir para tentar parar o Golias Esmeralda, que pretendia fazer os heróis de escravos e colocá-los para lutarem como gladiadores uns contra os outros. O Hulk consegue derrotar a maioria dos heróis da Terra e a situação só começa a se equilibrar quando Robert Reynolds, o Sentinela, finalmente decide entrar na briga. E para começar essa história, no capítulo 1, vemos o Hulk em Sakaar batalhando contra monstros. Apesar daquele cenário selvagem, ele nunca esqueceu quem eram os verdadeiros monstros, os humanos insignificantes que tinham mandado ele pra lá. Doutor Estranho, Homem de Ferro, Raio Negro e Senhor Fantástico, o grupo que se auto-intitulava os Illuminati. Eles achavam que tinham salvado o mundo, que o Golias Esmeralda estaria finalmente morto, mas ele tinha sobrevivido. Ele era o destruidor de mundos, o incrível Hulk. Agora o Hulk estava no caminho voltando para casa furioso. Em uma estação de defesa e controle aeroespacial, agentes percebem que algo estranho estava acontecendo na Lua. Antes de chegar na Terra, o Hulk tinha decidido fazer uma parada na Lua para confrontar o Raio Negro, líder dos Inumanos. Raio Negro estava acompanhado da esposa Medusa. A rainha dos Inumanos fala que o Hulk chegou no lar dele sedento por guerra e que essa era uma guerra que ele não poderia ganhar. O Raio Negro poderia apenas sussurrar e destruir os ossos do Golias Esmeralda. Hulk reclama que o Raio Negro tinha lançado ele para o espaço. Medusa fala para o Hulk parar, mas ele ignora e avança na direção do Raio Negro furioso. Raio Negro então sussurra a palavra basta e manda o Hulk voando para longe, causando destruição em boa parte da Lua. Hulk resiste e fala que não foi até lá para ouvir ele sussurrar. O que ele queria era fazer o Raio Negro gritar. Hulk avança mais uma vez, cego de raiva. De volta à estação de observação espacial, os agentes percebem a explosão na Lua. Tony Stark, diretor da SHIELD na época, é contactado pelos agentes. Stark tenta avisar o presidente que algo tinha atingido os satélites da agência, mas era tarde. A nave do Hulk já tinha chegado em Nova York. A nave projeta um holograma gigantesco do Hulk na Times Square. Ele diz para os humanos que tinha voltado ao planeta para esmagar e eles deveriam saber de quem era a culpa. Ele conta que a culpa era de 4 pessoas que os humanos consideravam heróis, mas ele sabia que eram monstros: Raio Negro, Homem de Ferro, Senhor Fantástico e Doutor Estranho. Hulk diz que os 4 mandaram ele para o espaço para morrer. Ele foi mandado para um planeta chamado Sakaar, onde foi escravizado pelo Imperador e transformado em um gladiador. Ele foi forçado a lutar contra monstros e podia ter morrido a qualquer momento. Hulk conta que sobreviveu com a ajuda de guerreiros: Korg, Mick, Eloi, o sem nome da raça Brood e Heroine. Eles mudaram aquele mundo. Hulk se tornou o Rei Verde e Kaieira, uma alien, se tornou a rainha dele. O problema é que depois disso os heróis mandaram uma bomba pro planeta, matando 1 milhão de pessoas. Ele fala que agora a cidade de Nova York ia pagar por isso. Ele dá um prazo de 24 horas para a cidade ser evacuada e quando ele voltar, ele quer ver Doutor Estranho, Homem de Ferro e Senhor Fantástico ali. Ele fala que se os 3 não estiverem lá em 24 horas, ele vai fazer o mesmo que fez com o Raio Negro, mas pro planeta inteiro. Ele mostra pros Inumanos o Raio Negro completamente derrotado e arrebentado, sobrevivendo por pouco. Vale comentar aqui que essa história se passa um pouco antes dos eventos de invasão secreta, e esse Raio Negro já era, na verdade, um impostor Skrull, mas isso só foi revelado bem depois. O Hulk entra de novo na nave carregando o Raio Negro e volta pro espaço para esperar o tempo
de evacuação que ele tinha prometido. Enquanto isso, o Homem de Ferro resolve voar até os satélites que tinham sido atingidos pela nave do Hulk, com o objetivo de consertar tudo. Tony chega perto dos satélites enquanto o Hulk observa da nave, junto com o robô que pilotava a nave para ele. De repente, Stark começa a gritar, sofrendo um ataque de ondas eletromagnéticas. Doutor Estranho aparece em forma astral na frente do Homem de Ferro e fala que eles tinham 24 horas para se preparar para a batalha. Strange comenta que o Hulk nunca esteve tão furioso na vida e por isso ele nunca esteve tão forte. Ele fala que tinha uns amigos que poderiam ajudar a evacuar Nova York, mas só o fariam se Stark não prendesse eles depois. Eles eram fugitivos da lei de registros de super-humanos, heróis do time do Capitão América na Guerra Civil que tinha acontecido há pouco tempo. Tony diz que vai dar perdão total para os que ajudarem nessa situação. Homem de Ferro e Senhor Fantástico vão até Vermont recrutar Robert Reynolds, o Sentinela, para ajudar. Ele era amigo do Hulk e quando o Hulk encontrava Robert, ele sempre se acalmava. Robert diz que a última vez que viu o Hulk, ele estava lutando contra o Vácuo, alter ego maligno dele. Na ocasião, o Vácuo quebrou cada osso do corpo do Hulk. Tony lembra Robert que ele tinha derrotado o Vácuo e o lado maligno dele não era mais um problema. Agora Robert era só o Sentinela. Eles dizem que precisavam muito dele e aparentemente conseguem convencer o Sentinela a ajudar na batalha, mas antes ele queria ter uma palavrinha a sós com Tony Stark. Homem-Aranha e agentes da SHIELD tentam ajudar com a evacuação, mas alguns cidadãos de Nova York não queriam deixar as casas deles de jeito nenhum. Eles sentem um tremor e se desesperam achando que era o Hulk, mas na verdade era a mulher Hulk. Jennifer Walters aparece e diz que o Hulk esmagava umas 1000 vezes mais forte do que aquilo, então era melhor ninguém ficar lá para encontrar ele. O Homem-Aranha concorda e as pessoas começam a evacuar em barcos, alguns inclusive sendo carregados por heróis que voavam. Doc Samson, Mulher Hulk, Homem-Aranha, Carol Danvers, que na época ainda era Miss Marvel, Magnum e Luke Cage ajudavam a terminar a evacuação e bombeiros se perguntam por que todo esse alarde. Os heróis já tinham enfrentado o Hulk antes. O Homem-Aranha explica que agora era diferente. O Hulk derrotou o Raio Negro, que até então era considerado o segundo homem mais forte da galáxia, mas não tinha problema porque o número 1 estava a caminho. Homem de Ferro chega com a Hulkbuster e o Homem-Aranha fala que não querendo ofender, mas ele estava esperando o Sentinela. Tony Stark fala que ele vai chegar na hora certa. De repente, o sentido aranha de Peter dispara como poucas vezes tinha disparado antes. Hulk chega no local e Tony manda os heróis levarem o resto dos humanos para longe de lá. Ele também fala que quanto mais bravo o Hulk fica, mais forte ele fica. Então não era para ninguém atacar até eles dois se resolverem. O Homem de Ferro voa na direção da nave e o Hulk salta para atacar. Os dois colidem com uma força absurda e o impacto causa danos nos prédios ao redor deles e até faz com que helicópteros percam a estabilidade no ar. Enquanto os dois lutam nos ares, Tony Stark manda uma mensagem para todos, assumindo a culpa por ter mandado o Hulk pro espaço. Tony Stark começa a falar que tudo o que ele já fez e tudo o que ele vai fazer é sempre com o objetivo de proteger aquele mundo. Ele também fala que um dia alguém disse para ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele achava na época que a frase era uma lição para ensinar crianças a fazerem a coisa certa, mas na verdade era muito mais do que isso. Quando o Homem de Ferro colocou a armadura, ele adquiriu mais poder do que qualquer humano deveria ter e talvez mais responsabilidade do que o coração dele aguentaria. Mas naquele dia ele ia proteger todo mundo, custe o que custar. Tony consegue golpear o Hulk e mandar ele para longe, arrastando ele pelos ares e atravessando prédios. O mundo inteiro estava assistindo ao combate, todos torcendo para que o Homem de Ferro conseguisse parar o Golias Esmeralda. Stark tinha injetado o Hulk com nanobots para suprimir a força descomunal dele, mas ele não sabia quanto tempo isso ia segurar. Então Tony derruba o Hulk em um gramado e convoca um ataque aéreo. Dois caças soltam mísseis no Hulk, que estava jogado no chão, para
desespero de Jennifer Walters. Uma explosão enorme toma conta do local e o Hulk começa a ter flashbacks do planeta onde morava com a esposa Kaieira. Nas visões, ela falava pra ele que agora aquele planeta era o verdadeiro lar dele, com o povo dele, a rainha dele e o filho dele. Ainda nas visões, uma bomba acaba sendo ativada, causando uma explosão que mata Kaieira e o filho do Hulk, além de 1 milhão de pessoas. Hulk vai ficando cada vez mais furioso e passa a culpar Tony Stark pela morte da esposa. Depois de recuperar a consciência, o Hulk ataca Stark com uma fúria incontrolável e começa a destruir a armadura Hulkbuster. Hulk e Homem de Ferro acabam colidindo com a Torre dos Vingadores. O Golias Esmeralda continua golpeando Tony Stark enquanto eles vão descendo os andares da torre um por um e prejudicando totalmente a estrutura do prédio. Todos os outros heróis assistiam em choque, sem poder fazer nada. Tony Stark estava tomando uma surra inacreditável. A Torre dos Vingadores acaba desabando completamente e os heróis correm na direção do prédio para verificar o que tinha acontecido. Mas quando chegam lá, todos descobrem que só o Hulk estava de pé e ele estava totalmente fora de controle. Esse é o fim do primeiro capítulo. O capítulo 2 começa com Punho de Ferro, Echo e Ronin no Sanctum Sanctorum conversando com o Doutor Estranho. O Mago Supremo diz que eles não mataram ninguém, que eles não tinham nada a ver com a bomba, mas que eles tinham sim mandado o Hulk pro espaço. Então a culpa era realmente deles e tudo o que aconteceu com o Hulk estava na conta dos Illuminati. Punho de Ferro fala que Strange era o Mago Supremo e em teoria ele poderia resolver isso com facilidade. Echo sugere que ele matasse o Hulk, mas o Doutor Estranho diz que jamais faria isso. Stephen fala que tinha uma outra maneira e pede para os heróis torcerem por ele, porque ele já tinha começado a fazer os feitiços. Ele estava procurando por um herói, o único que conseguiria derrotar e resgatar o Hulk, mas o feitiço só funcionaria se esse herói deixasse. E o problema é que esse herói odiava eles demais. Enquanto isso, o Hulk aparece furioso em Manhattan encarando os heróis. Luke Cage fala que era melhor eles tentarem resolver ali. O Hulk era um só e eles estavam em maior número. Nesse momento, os guerreiros de Sakaar chegam no local. Korg, Mickey, Eloy, Sem Nome e Heroine aparecem ao lado de Hulk, dizendo que ele era o salvador de Sakaar e que todos ali lutariam ao lado dele. Eles falam para os heróis se renderem e se juntarem a eles contra os assassinos Stark, Richards e Strange. Ares, o deus grego da guerra, convoca os Vingadores para o ataque, mas a mulher Hulk o interrompe. Ela queria tentar conversar. Se o primo dela ainda estivesse ali, ele a ouviria. Samson diz que a última vez que ela tentou isso, o Hulk quase matou ela, mas ela estava disposta a tentar de novo. Então, Jennifer Walters chama por Bruce Banner. Mick, com raiva, começa a perguntar se ela poderia trazer de volta todos aqueles que foram assassinados em Sakaar, mas a mulher Hulk responde que não estava falando com ele. Hulk manda ela sair dali, mas ela continua falando. Ela diz que se o Tony Stark e os outros estavam mesmo envolvidos nos ataques, eles iam descobrir e ela iria ajudar a derrotar os Illuminati no tribunal. Hulk continua falando para ela parar, mas ela diz que não poderia fazer isso. Então ele manda ela calar a boca e começar a lutar, mas Jen se segura e fala para os outros heróis que eles não poderiam dar o primeiro soco. Hulk avança e tenta golpear a mulher Hulk. Ela acerta um soco na cara dele, mas ele pega ela pelo rosto. Ares chama os Vingadores para o ataque novamente e dessa vez eles avançam. Hulk esmaga a prima no chão, que percebe que dessa vez as coisas eram diferentes. Jennifer Walters manda um Deus nos ajude enquanto olha assustada pro primo. Ares tenta atacar Hulk, que consegue esquivar e depois acerta um golpe poderoso nele, quebrando até a espada do Deus da Guerra. Mulher-Aranha, Luke Cage, Doc Samson, Homem-Aranha, Miss Marvel e Magnum entram em uma batalha violenta contra os guerreiros de Sakaar. Jessica Drew comenta que o Hulk estava mais forte do que nunca. Os parceiros dele também eram muito fortes e eles jamais conseguiriam ganhar aquela batalha trocando socos.
Carol Danvers fala que pelo menos conseguiriam ganhar tempo. Ao mesmo tempo, Quarteto Fantástico, Pantera Negra e Tempestade estavam trabalhando em uma espécie de máquina que talvez conseguisse parar o Hulk. O Senhor Fantástico fala que a máquina já estava carregada o suficiente e ele ia terminar tudo sozinho. Ele manda os outros saírem dali porque eles não tinham nada a ver com a situação. Ele também lembra que T'Challa não tinha nada a ver com a decisão dos Illuminati de mandar o Hulk pro espaço. Pantera Negra responde que infelizmente a luta também era deles. Aquela tinha se tornado uma batalha do mundo inteiro. Tempestade completa dizendo que o Hulk estava derrotando os Vingadores e eles iam precisar de todos os heróis possíveis para conter essa ameaça. Sue Storm diz que não ia deixar o Hulk matar Reed antes de falar o que ela achava da situação. Ela pretendia dar uma bela bronca em Reed Richards. O Tocha Humana percebe que o Hulk estava indo na direção do edifício Baxter. Hulk e os guerreiros de Sakaar estavam chegando no prédio, mas Tempestade usa uma ventania para arremessar o Hulk para longe. Os outros guerreiros chegam falando para eles não se intrometerem porque só queriam Reed Richards. Além disso, eles também dizem que os heróis não tinham condições de pará-los. Pantera Negra diz que claramente eles não conheciam a esposa dele, então Tempestade manda os guerreiros voando pra longe. Johnny Storm e Tempestade unem forças e combinam fogo e raios para atacar o Hulk com tudo. A explosão gerada pelo ataque combinado dos dois é enorme e manda todos que estavam por perto voando. O Coisa se levanta, repara em algo e fica assustado. O Hulk tinha saído ileso do ataque e estava carregando o corpo desmaiado do Tocha Humana. Ben Grimm então decide encarar o Hulk de frente. Ele diz que não era do tipo de fugir de briga, mesmo com a situação sendo completamente desfavorável. O Coisa solta o bordão clássico "tá na hora do pau" e acerta um soco fortíssimo no Hulk, que começa a sangrar, mas continua em pé e pronto pra briga. Os dois se encaram. A luta é insana. Coisa e Hulk conseguem desferir golpes fortíssimos um contra o outro, enquanto todos ao redor assistem assustados. Quando o Hulk parecia ter virado o jogo e estava prestes a finalizar o Coisa, um clarão enorme toma conta do local e uma figura misteriosa aparece de repente. Hulk vê que o Sentinela tinha chegado e fica surpreso. Korg tenta falar com ele, mas o Coisa diz que agora ele não ouviria mais. Hulk e Sentinela eram muito amigos e Robert sempre conseguia acalmar a fera. Sentinela estende a mão pro Hulk, que agarra com força. Aquilo, na verdade, não era o Sentinela, mas sim uma máquina construída por Reed Richards. Hulk destrói a máquina e Sue Storm projeta campos de força para proteger o marido. Sue tenta conversar com Bruce Banner e convencer ele a parar, mas ele diz que se fosse ele quem tivesse matado o marido dela, a Mulher Invisível também não pararia nunca. Ela tenta falar que conhece Bruce e que ele não é um monstro, mas ele responde que o monstro ali era Reed Richards. Hulk consegue atravessar o campo de força e começa a espancar o Senhor Fantástico sem piedade nenhuma. Reed até tenta se enrolar nos braços do Hulk, mas ele acaba apanhando mesmo assim. Ele é espancado até perder a consciência e Sue imediatamente pega um dispositivo de comunicação para chamar o Sentinela verdadeiro pro local. Ela explica que eles tinham falhado. Eles tentaram resolver a situação sem ele, mas não funcionou. Agora os heróis precisavam dele mesmo. Hulk e os guerreiros de Sakaar aparecem nas ruas de Nova York, desfilando e carregando os corpos de todos os heróis derrotados. Uma multidão tinha tomado o lado do Hulk na discussão e estavam comemorando a vitória do Golias Esmeralda, dizendo que Tony Stark e Doutor Estranho eram arrogantes e mereciam tudo aquilo. Rick Jones aparece no meio da multidão. Rick também tenta conversar com o Hulk. O Golias Esmeralda fala que Rick era um mentiroso, que sempre dizia ser um amigo, mas abandonou ele para ajudar humanos insignificantes. O Hulk pergunta quem tinha mandado ele para lá, se tinha sido o Capitão América. Rick Jones conta que o Capitão América estava morto e o Hulk fica se
sentido. Rick continua explicando que muitas coisas aconteceram enquanto ele estava fora do planeta. Ele fala que Tony e Reed fizeram muitas besteiras e que o Hulk podia até surtar de vez em quando, mas ele sempre acabava batendo em quem merecia. Rick diz que queria que o Hulk estivesse lá antes, que talvez eles merecessem uma surra, mas não daquela maneira. Hulk ouve Rick e abaixa a guarda, abrindo uma brecha pro Doutor Estranho tentar resolver a parada. A cabeça do Hulk começa a brilhar e ele fica furioso, ordenando que Doutor Estranho saísse da mente dele. Os guerreiros de Sakaar até tentam ajudar, mas o Hulk foge, cheio de raiva, e se joga em um rio. Stephen Strange cai de joelhos. Echo pergunta o que houve e o Doutor Estranho diz que pro feitiço funcionar, o Hulk precisava deixar, mas ele estava mais furioso do que nunca e tudo o que ele via só deixava ele mais irritado ainda. Quando o Hulk emerge do rio, um grupo recém-formado de heróis, conhecido como Renegados, aparece esperando por ele. A equipe era composta por Hércules, Anjo, Namora e Amadeus Cho. Uma equipe da SHIELD reporta em um ponto eletrônico para um superior que a situação estava totalmente fora de controle. Hulk estava travando uma batalha extremamente perigosa contra Hércules, enquanto o resto dos Renegados tentava tirar a população civil de perto do embate. E essa batalha do Hulk contra o Hércules é mostrada em detalhes em quadrinhos paralelos, que não fazem parte do arco oficial de Hulk contra o mundo, mas mostram o que acontece entre um capítulo e outro. O Homem Misterioso, pro qual os agentes da SHIELD estavam reportando, decide que era hora de dar um basta na situação. Esse homem era o General Thaddeus Ross, nosso querido Thunderbolt Ross. Ele aparece rodeado de helicópteros de guerra, dizendo que os super-heróis já tinham tido a chance deles e agora era hora do exército dele entrar em ação. Esse é o fim do capítulo 2. No início do capítulo 3, o General Ross e o exército americano aparecem monitorando a situação de longe. Um dos soldados explica que algumas pessoas conseguiram voltar para a cidade e estavam tratando o Hulk como o herói dessa história toda. Thaddeus Ross fala que é sempre assim, que eles nunca aprendem e que toda vez que o Hulk salva alguém, o presidente perdoa ele pelas atrocidades cometidas antes. Ele lembra que no passado já aconteceram coisas parecidas. O Hulk faz algo decente, chamam ele de herói, erguem estátuas para ele e meses depois ele volta a ser um monstro, causa bilhões de dólares de prejuízo em danos materiais e acaba tendo que ser parado pelos verdadeiros heróis que protegem o planeta. Ross fala que as pessoas sempre arrumam desculpas. Thaddeus admite que até ele mesmo já tinha arrumado desculpas no passado, que Bruce Banner era o cientista mais brilhante que ele já conheceu e a filha dele amava Bruce incondicionalmente. Mas agora a filha dele estava morta. O Hulk voltou de umas férias no espaço com um exército de aliens, ameaçando matar os maiores heróis da Terra e mandando evacuar Manhattan. Os helicópteros de guerra obedecem às ordens de Thunderbolt Ross e começam a metralhar o Hulk com toneladas de balas de adamantium. Rick Jones tenta alertar que essas balas não iam fazer nada contra o Golias Esmeralda e só iam deixar ele mais zangado, mas os soldados mandam ele sair dali e começam a aumentar as cargas da artilharia. O Hulk começa a se virar furioso na direção deles. O Doutor Estranho aparece novamente no Sanctum Sanctorum fazendo o mesmo feitiço. Ele conta pro Punho de Ferro que dessa vez talvez funcione, porque ele precisava que Bruce deixasse a mente aberta e o ataque do General Ross acabou forçando a porta a se abrir. Novamente, Doutor Estranho projeta a forma astral e tenta invadir a mente do Hulk. A fúria do Hulk estava ficando cada vez mais incontrolável. Ele salta na direção dos helicópteros e destrói um deles completamente. Mas nesse momento, o Doutor Estranho consegue invadir a mente dele e começa a falar com Bruce Banner. Estranho fala para Bruce que precisavam conversar e Hulk para o ataque aos helicópteros. Ele começa a despencar. Dentro da mente do Hulk, em um planeta misterioso, o Golias Esmeralda pergunta para onde Estranho tinha levado ele. Stephen responde que foi o Hulk quem levou eles até lá, onde quer que fosse aquele lugar. Hulk tenta agredir a forma astral do Doutor Estranho, mas os socos atravessam a projeção. Em Manhattan, soldados reparam que o Hulk tinha perdido a noção e estava dando socos no ar, atacando o
nada. Ross ordena mais um ataque, enquanto o corpo do Hulk é bombardeado pelos helicópteros e por tanques de guerra no meio de Nova York. Dentro da mente dele, ele segue tentando atacar o Doutor Estranho. O Hulk também continua mandando o Mago Supremo sair da mente dele imediatamente. Estranho cresce pra cima de Bruce e diz que a raiva dele não significava nada. Stephen Strange explica que ele era o Mago Supremo e poderia acabar com a existência do Hulk com um mero movimento dos dedos. Estranho continua dizendo que também era um amigo e que jamais faria isso. Ele pede pra Bruce deixar ele ajudar e fala pra ele mostrar a face verdadeira dele. Ainda dentro da mente dele, o Hulk regride pra forma de Bruce Banner. Ele conta que foi exatamente isso que a esposa disse pra ele, pra mostrar a face verdadeira. Doutor Estranho pede pra Bruce contar a história e ele começa a se lembrar de Kaera. Bruce diz que ouvia a voz dela o tempo todo. As memórias continuam. Kaera aparece dizendo que o Hulk deveria ficar lá, com o povo dele, com a rainha dele e com o filho dele. Ele também se lembra do momento da explosão, quando o Hulk tentou salvar a vida da esposa, mas sem sucesso. Estranho confessa que concordou com os Illuminati e ajudou eles a mandar o Hulk pro espaço, mas Stephen também garante que eles não tiveram nada a ver com a explosão e com a morte da esposa dele. Novamente, o Doutor Estranho fala que é um amigo e sempre vai ser, e que os dois já travaram muitas batalhas lado a lado para salvar a Terra. Enquanto fala isso, o Estranho vai revertendo para uma forma física ao invés da forma astral. Banner, ajoelhado, começa a chorar. Strange diz que era hora de voltarem para o mundo real, antes que o General Ross destruísse completamente o corpo de Bruce. Banner seguia chorando e o Doutor Estranho dá a mão para ele. Nesse momento, o semblante de Bruce muda e ele fala "te peguei". Banner puxa o Doutor Estranho enquanto se transforma no Hulk novamente. O Hulk então esmaga as mãos do Doutor Estranho, quebrando todos os ossos e fazendo o Mago Supremo berrar de dor. No Sanctum Sanctorum, Doutor Estranho aparece com as mãos completamente quebradas e ensanguentadas, tentando falar pro Hulk que só estava tentando ajudar. Hulk diz que Estranho já tinha ajudado o suficiente. No meio de Manhattan, os guerreiros de Sakaar estavam protegendo o corpo do Hulk com escudos, quando Golias Esmeralda recupera a consciência e resolve atacar novamente o exército que estava atirando contra ele. Hulk vai destruindo os tanques de guerra um por um e chega até a usar os canhões dos tanques como lanças para derrubar os helicópteros também. Os pilotos dos helicópteros vão sendo ejetados enquanto as naves vão despencando sobre Nova York. O Hulk no chão começa a sentir tiros vindo na direção dele. Ele vê soldados armados atirando e bate as mãos uma contra a outra, causando uma onda de energia poderosa que derruba o exército inteiro. O helicóptero do General Ross ainda estava inteiro e ele continuava metralhando o Hulk enquanto perguntava por que o Golias Esmeralda não morria de uma vez por todas. Hulk pula na direção do helicóptero e responde que morrer era o trabalho do general. Ele agarra Thunderbolt Ross e os dois vão caindo do helicóptero na direção de Manhattan. Ross diz que o Hulk pode resistir quanto for, mas eles vão continuar atacando até que um dia alguém vai conseguir matá-lo. Ainda no ar, o general dá um tiro a queima-roupa no olho do Hulk. Enquanto isso, Maria Hill conversava com o presidente dos Estados Unidos. Ela diz que bombas nucleares só iam deixar o Hulk mais forte ainda. Só existia uma opção, o Sentinela. Mas o presidente teria que se manter no roteiro que tinham preparado, porque o Sentinela era o ser mais poderoso do planeta, mas também era agorafóbico e esquizofrênico, e ele precisava entender que aquilo era o certo a se fazer. O presidente entra em contato com Robert Reynolds. Enquanto isso, Wong cuida dos ferimentos nas mãos do Doutor Estranho, e Reed Richards e Tony Stark aparecem presos em jaulas elétricas. O roteiro que tinham preparado não estava funcionando, então o presidente perde a paciência e fala que Robert era completamente pirado, mas também era um herói. O presidente diz que Robert Reynolds precisava criar vergonha na cara e fazer o que tinha que ser feito, porque os heróis do planeta, e para ser mais exato, todos os habitantes do mundo precisavam dele naquele momento. Em Manhattan, Hulk e os guerreiros de Sakaar tinham capturado o General Ross. Eles estavam usando o Madison Square Garden, famoso
famoso ginásio esportivo de Nova York como palco para construir uma arena de gladiadores, igual a do planeta de onde tinham vindo. Korg fala que a arena não era grande como a de Sakaar, mas Hulk fala que ela era grande o suficiente. Hulk também diz que os humanos tinham destruído o mundo deles, então eles mereciam tudo o que aconteceria dali em diante. Korg fala que eles poderiam encerrar tudo ali e simplesmente ir embora. Agora o mundo inteiro já sabia o que os supostos heróis tinham feito com eles. Todos sabiam quem eram os verdadeiros monstros. Korg é interrompido pela multidão de adoradores do Hulk que gritavam para começarem o show. O Golias Esmeralda fala que nunca ia deixar eles pararem de pagar pelo que fizeram. Ao mesmo tempo, Rick Jones estava na frente do Sanctum Sanctorum tentando alertar Doutor Estranho, mas ele acaba sendo capturado por outros guerreiros de Sakaar. O Sanctum Sanctorum na época estava disfarçado por um feitiço que fazia parecer que era um prédio abandonado que ia virar um Starbucks em breve. Heroine usa a magia dos Anciões das Sombras para enxergar através dos feitiços que escondiam o Sanctum. Nesse momento, Punho de Ferro, Ronin e Echo saem do Sanctum Sanctorum e atacam os guerreiros de Sakaar. Punho de Ferro ataca Heroine com força, fazendo ele gritar de dor. Ronin fala para os guerreiros que apostava que eles nunca tinham ouvido Heroine gritar. Eloy quebra as espadas de Ronin e Echo, que são eletrocutados pelos outros guerreiros. Heroine e Punho de Ferro estavam ambos com os braços machucados. Heroine então fala que vai rezar por Danny Rand. O guerreiro em seguida ataca o Punho de Ferro, que sai voando para longe. Os guerreiros de Sakaar capturam o Punho de Ferro, Ronin e Echo e fazem implantes de discos de obediência neles, assim como os que eram usados nos gladiadores de Sakaar. Eles também dizem que o Doutor Estranho estava se escondendo com feitiços falhos e que era uma questão de tempo até encontrarem ele. Os três saem andando enquanto Heroine tenta atravessar os feitiços protetores para capturar o Doutor Estranho. Rick Jones tenta convencer Heroine de que aquilo era errado. O guerreiro responde que sabia que era errado e um dia os guerreiros iam pagar por essa raiva que sentiam no coração. Mas primeiro ele precisava fazer Estranho pagar pelos erros dele. Strange fala para Wong que não tinha outra maneira. Com as mãos quebradas ele não conseguia fazer nada. Então ele manda Wong levar uma caixa para ele. Wong tenta convencer ele de não fazer aquilo, mas Doutor Estranho insiste. Depois de receber a caixa, Estranho fala para Wong sair dali o mais rápido que puder e pro mais longe que conseguir. Ele estava prestes a fazer algo extremamente perigoso. Strange usa a caixa que Wong tinha levado e tenta libertar o espírito infernal de Zon. No Madison Square Garden, Hulk senta em um trono e Rick Jones tenta explicar para ele que promover lutas de gladiadores era insanidade. Mick retruca e fala que os insanos eram os humanos, que mandaram o maior herói do planeta pro espaço e, além de tudo, mataram a família dele. Rick Jones e Mick continuam discutindo enquanto Hulk observa. Jones fala que heróis de verdade procuravam por justiça e não por vingança, mas Mick rebate, dizendo que não existe justiça. Mick fala que seguia o Hulk porque ele era o salvador de todos os guerreiros que estavam ali. Ele era o destruidor de mundos. Mick se preparava para matar Rick Jones quando, de repente, Heroine cai derrotado na frente de todos. Doutor Estranho aparece em uma versão enorme, com a cabeça em chamas e clavas no lugar das mãos, possuído pelo espírito infernal de Zon. Strange estava pronto para atacar o Hulk. Assim termina o terceiro capítulo. A história do penúltimo capítulo abre com o presidente dos Estados Unidos sobrevoando Manhattan, tentando se aproximar do Madison Square Garden a uma distância segura. O piloto do helicóptero diz que não dava para avançar mais porque o Hulk pulava alto o suficiente para chegar até ali. O presidente diz que aquilo parecia uma zona de guerra, mas
mas o agente fala que a situação era até pior do que parecia. O presidente tinha 7 pessoas com poderes místicos trabalhando para ele. Esses místicos disseram que para derrotar o Hulk, o Doutor Estranho tinha canalizado os poderes de um demônio extradimensional chamado Zom, o que fazia de Manhattan oficialmente o inferno na Terra. Estranho batalha contra Heroine na arena de gladiadores e tenta dar um golpe, mas o guerreiro de Sakaar consegue esquivar. Heroine fala que Doutor Estranho foi longe demais e na tentativa de salvar o povo da Terra, ele vai acabar destruindo o planeta inteiro. Estranho fala que não vão ser os humanos que ele vai destruir e ataca Heroine mais uma vez, despedaçando o braço dele. Korg e Eloy tentam intervir para salvar Heroine. Eles avançam na direção de Estranho enquanto o próprio Hulk chega atacando por trás. Estranho dá um golpe fortíssimo na barriga do Hulk sem olhar e diz que estava apenas começando. Em seguida ele acerta mais um golpe poderoso no queixo do Golias Esmeralda, que sai voando para muito longe. Hulk é mandado para fora da arena e cai no meio da rua, perto de policiais e bombeiros que tentavam conter a multidão de adoradores do Golias Esmeralda. O Hulk até tenta se levantar, mas Estranho vai atrás dele e começa a atacar ele com força, canalizando energia mística para derrubá-lo. Ele manda o Hulk voando novamente até colidir com um prédio, que começa a desmoronar em cima das pessoas que estavam ali perto. Estranho percebe o Hulk abatido, mas quando ele vê que os destroços do prédio estavam prestes a atingir a multidão de inocentes, o Mago Supremo entra em pânico. Doutor Estranho parte desesperado na direção dos destroços, tentando encontrar sobreviventes e tirando os pedaços do prédio do caminho. Ele encontra o Hulk protegendo os humanos e usando o próprio corpo para salvá-los. Hulk fala que eles estavam todos bem, mas não graças ao Doutor Estranho. Strange diz que aquele tanto de poder e de raiva era muito difícil de controlar. Hulk fala que então vai dar uma aula para Estranho de como controlar o poder e a raiva. Em seguida ele acerta um soco no peito do Mago Supremo, que atravessa um carro e colide com um prédio. Hulk começa a agredir Stephen Strange com uma fúria incontrolável, imparável, desferindo uma quantidade enorme de socos nele. Quando Hulk estava prestes a finalizar o Mago Supremo, Rick Jones aparece novamente, dessa vez provocando ele. Ele fala que o Hulk tinha acabado de salvar aquelas pessoas ali e aquilo ia manchar a imagem dele como destruidor de mundos. Rick diz que essa coisa de heroísmo era pros humanos, não pra uma força da natureza como ele. Isso era o tipo de coisa que Bruce Banner fazia, não o Hulk. Rick conclui dizendo que a única explicação para essa atitude é que quem estava no controle provavelmente era Bruce Banner e não o Hulk. Hulk dá o golpe final no Doutor Estranho e manda Mickey colocar um disco de obediência no Mago Supremo. Um tempo depois, na arena, todos os heróis aparecem presos com os discos de obediência no corpo. Os humanos que consideravam Hulk um herói estavam nas arquibancadas e os heróis estavam prestes a começar os duelos. Eloy anuncia que o Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Doutor Estranho e Raio Negro eram os 4 que exilaram o Hulk e explodiram o planeta onde eles estavam. Senhor Fantástico tenta explicar que eles não tinham causado a explosão, mas os guerreiros de Sakaar eletrocutam ele com os discos de obediência e não deixam Reed terminar de falar. Eloy fala que era hora deles escutarem. Alguns humanos começam a fazer discursos sobre os heróis. Uma mulher chamada Clarinda Roberts fala que o marido dela, recém-aposentado, tinha sido assassinado por inumanos. O Raio Negro podia até falar que não tinha sido ele quem deu a ordem, mas não importava. O marido dela estava morto e Raio Negro tinha que pagar. Depois, Tom Foster, sobrinho de Bill Foster, o Golias, assume o microfone. Ele fala que Homem de Ferro e Reed Richards clonaram o Thor e fizeram com que esse clone matasse o tio dele, que estava do lado do Capitão América na Guerra Civil. Ele fala que Tony e Reed falam sobre a lei, mas que aparentemente eles acham que as leis não se aplicam a eles. Por fim, uma das sobreviventes da luta entre Doutor Estranho e Hulk fala que o Mago Supremo se deixou ser possuído por um demônio e quase matou todos que estavam perto do Madison Square Garden. Eles precisavam ser julgados e punidos pelos crimes que
tinham cometido. Hulk fala que os heróis sempre tinham desculpas e explicações. Eles sempre se julgavam inocentes. Agora, depois desses testemunhos e sem direito de resposta, eles sabiam como o Hulk se sentia o tempo inteiro. Depois do discurso, o Golias Esmeralda libera uma criatura cheia de tentáculos para atacar os heróis que tinham banido ele pro espaço. Hulk explica que quando chegou em Sakaar, ele foi capturado, escravizado e forçado a lutar contra criaturas como essa. A criatura começa o ataque. Stark tenta chamar a armadura, mas os discos de obediência não estavam permitindo. Doutor Estranho também não conseguia fazer nenhum feitiço porque Hulk tinha destruído as mãos dele. Hulk termina a fala dizendo que pensou neles durante o exílio a cada luta, o tempo inteiro. Stark pega uma arma e corta o tentáculo da criatura que estava prendendo o Doutor Estranho. Em seguida, Raio Negro arruma outra arma, pula na cabeça da criatura e perfura ela. A criatura cai morta no chão. Hulk conta que no segundo dia dele em Sakaar, ele foi levado para um espaço de treinamento onde os guerreiros eram forçados a matar uns aos outros. Eloy manda os heróis escolherem armas, mas Reed Richards responde que jamais fariam isso. Ela ordena que os escravos façam o que ela mandou e dá um choque violento neles. Heroine explica que não adiantava resistir. Em Sakaar, nem mesmo o surfista prateado conseguia lutar contra o disco de obediência. Doutor Estranho fala pra Heroine que agora foi ele quem foi longe demais e o guerreiro concorda. Heroine fala que espera que o profeta perdoe e abrace a todos eles, enquanto Estranho toma mais choques. Ao mesmo tempo, em Vermont, o presidente sobrevoa a casa de Robert Reynolds e começa a se perguntar por que diabos Robert estava parado há horas na porta de casa imóvel. Ele também se pergunta por que ele tinha que ir falar com o doido hiperpoderoso, já que Stark tinha falado com ele anteriormente. Um flashback mostra o fim da conversa de Tony Stark e do Sentinela no começo dessa história. O Sentinela explica que a agorafobia era um dos motivos pelo qual ele estava tão assustado. Robert pede desculpas, mas diz que os outros heróis teriam que resolver tudo sem ele. Tony explica que o Hulk estava com mais raiva e mais forte do que nunca. Sem o Sentinela, eles iam perder. Robert diz que estava apavorado. Contra um oponente tão poderoso, ele teria que liberar uma quantidade absurda de energia. Se ele perdesse o controle, mesmo que por um milissegundo, milhões de pessoas poderiam acabar morrendo. Tony fala que isso também assustava ele, mas ele também tinha que tomar esse tipo de decisão diariamente. Ele sabia que era muito difícil, mas não fazer nada era uma decisão também. Naquela situação, com ou sem uma atitude do Sentinela, bilhões de pessoas poderiam morrer de qualquer forma. De volta ao presente no Madison Square Garden, os 4 membros dos Illuminati batalhavam entre si contra a vontade deles. A Mulher Invisível e o Coisa estavam extremamente preocupados com a situação de Reed Richards, mas os humanos presentes pareciam estar adorando a situação e gritavam incentivando a batalha a continuar. Doutor Estranho pede desculpas pro Raio Negro antecipadamente e tenta conjurar um feitiço durante a batalha. Os dois são envolvidos por chamas e Korg, assistindo horrorizado, fala pro Hulk que achava que eles já tinham provado o ponto deles. Eloy retruca Korg e fala que de jeito nenhum eles nunca podiam parar de fazer aqueles supostos heróis pagarem pelo que fizeram. Reed ataca Tony Stark, que estava muito enfraquecido, mas enquanto ataca, o Senhor Fantástico fica pedindo pro Homem de Ferro se defender, porque ele não queria machucá-lo. Tony Stark tinha conseguido hackear um dos guardas da arena e ordena que ele atire no Hulk. O Golias Esmeralda consegue esquivar e Eloy fica furiosa. De repente, o guarda que Tony tinha hackeado começa a atirar no Senhor Fantástico.
Stark fala para Reed que não era ele, que estavam forçando ele a fazer aquilo e que o Senhor Fantástico precisava correr. Reed consegue esquivar do tiro por pouco. Em seguida, ele derruba o Homem de Ferro e fica prestes a dar o golpe final. Hulk fala que aparentemente todos os heróis eram monstros agora. A plateia começa a gritar para Reed Richards matar Tony Stark, mas o Senhor Fantástico se recusa. Mick pede para o Hulk decidir qual seria a sentença. O Sentinela estava assistindo a tudo pela TV. Um dos guardas explica que se o Hulk colocasse o dedo para baixo, aquilo significava a morte. Sentinela de repente pergunta se Bruce estava ouvindo. Então o Golias Esmeralda faz o sinal para o Senhor Fantástico executar o Homem de Ferro. Nesse momento, o Sentinela sai voando na direção da arena a toda velocidade, dizendo que era hora de resolver a situação. Esse é o fim do penúltimo capítulo. O capítulo final dessa saga começa com Rick Jones, Coisa e Mulher Invisível desesperados, falando pro Hulk que ele não podia fazer aquilo, enquanto Mick responde que era tarde demais e o Hulk já tinha dado a ordem. Mick manda o Senhor Fantástico matar o Homem de Ferro imediatamente. Reed Richards faz um esforço descomunal para resistir ao disco de obediência, gritando que não mataria Tony Stark de jeito nenhum. Hulk pergunta por que o Senhor Fantástico se recusava a matar Tony Stark. Ele já tinha matado um planeta inteiro. Ele relembra a explosão de Sakaar e Reed tenta explicar mais uma vez que não foram eles. Mas o Hulk não estava a fim de ouvir. Reed pede para Tony fazer alguma coisa, para ele usar os poderes dele e tomar controle dos discos de obediência. O Homem de Ferro diz que estava quase lá, mas o Senhor Fantástico fala que era urgente, que ele não estava mais conseguindo segurar. O braço de Reed não resiste e desfere o golpe. O golpe do Senhor Fantástico atinge o chão e passa muito perto do Homem de Ferro. Reed comemora dizendo que Stark tinha conseguido, mas Tony responde que não. O Homem de Ferro ainda estava tentando controlar o próprio disco e nem tinha começado a trabalhar no disco do Senhor Fantástico. Foi o próprio Hulk quem parou o ataque. Os guerreiros de Sakaar se perguntam por que eles ainda estavam vivos e Rick Jones fala que eles não conheciam o verdadeiro Hulk. O Golias Esmeralda fala para os heróis se lembrarem do que ele ia falar. Ele diz que eles foram até a Terra em busca de justiça, não de morte, e ninguém no planeta morreu pelas mãos deles. Mais ainda, ninguém morreria. Mas ele pretendia fazer com que todos na Terra jamais se esquecessem que aqueles falsos heróis eram, na verdade, mentirosos, traidores e assassinos. Hulk fala que vão destruir completamente a cidade de Nova York e vão largar os heróis ali para que sintam vergonha do que fizeram. Homem de Ferro fala que eles tentaram explicar várias vezes, mas o Hulk não quis ouvir. Então essa era a última chance que dariam para ele se render. O Hulk pergunta o que aconteceria se ele não se rendesse e nesse momento uma energia imensa atravessa a nave deles, destruindo ela completamente para espanto dos guerreiros de Sakaar. O Sentinela aparece voando na arena de batalha, pronto para resolver a situação. Robert passa pelos guerreiros, agarra o Hulk e voa com ele para longe, destruindo metade da arena e diversos prédios da região. Quando o Sentinela para de arrastar o Hulk por Manhattan, o Golias Esmeralda vai se levantando e diz que essa era uma luta que Robert não queria travar. O Sentinela fala que com certeza ele queria, porque o Hulk era o único ser no universo em que ele podia bater com todas as forças. Enquanto fala isso, ele dá um soco fortíssimo na barriga do Hulk, que manda o Golias Esmeralda voando, atravessando mais prédios e caindo bem longe de onde estavam. Enquanto isso, os heróis tentavam proteger a plateia dos destroços da arena, que tinha sido parcialmente destruída, contando até com a ajuda de Korg. Hulk grita para Tony Stark, Reed Richards e todos que estavam ali nunca se esquecerem que o que quer que fosse acontecer dali em diante era culpa deles. Hulk acerta um soco na cara do Sentinela que estava voando na direção dele, destruindo um prédio inteiro com um impacto. Hulk continua espancando o Sentinela, que vai deixando. Robert Reynolds começa a sangrar, a cara dele começa a inchar e ele pede pro Hulk bater mais um pouco nele. De repente, o Sentinela decide que era hora de liberar todo o poder que tinha e golpeia o Hulk com os dois braços,
poderosos, causando uma explosão gigantesca. A explosão acaba destruindo alguns quarteirões da cidade. Korg pergunta o que o Sentinela estava fazendo e o Reed Richards explica que ele tinha agorafobia e morria de medo dos próprios poderes. Ele nunca tinha liberado o poder dele daquela maneira antes. Reed então pergunta para Tony Stark o que diabos ele tinha falado para Robert. Tony responde que só tinha falado que às vezes, para fazer a coisa certa, ele teria que brincar de Deus. General Ross fala que só estavam trocando um monstro por outro. Heroine responde que eles não eram monstros, eram destruidores de mundos, o que é muito pior. Rick Jones estava apavorado e Mick pergunta por que ele estava daquele jeito. Mick fala que o Sentinela não conseguiria matar o Hulk. Rick Jones responde que pode até ser que o Sentinela não conseguisse matar o Hulk, mas ele com certeza conseguiria matar todas as outras coisas que existem no planeta. Mickey achava que isso era uma coisa boa. O Sentinela então envolve o Hulk em um furacão de fogo. Os heróis se desesperam e começam a pensar em um plano para parar o que estava acontecendo. A energia emanada pelo Sentinela estava deixando o Hulk imobilizado, mas aquela batalha poderia quebrar o planeta no meio. Até os guerreiros de Sakaar estavam ajudando a salvar alguns dos heróis, porque perceberam que agora as vidas de todos estavam em jogo, inclusive as deles próprios. Além disso, os guerreiros de Sakaar não queriam assistir a mais um planeta morrendo. Reed Richards e Tony Stark pensavam em todas as possibilidades e todas as armas que poderiam utilizar para tentar parar o que estava acontecendo ali. O Hulk consegue se levantar e fala que eles eram estúpidos, que máquinas jamais conseguiriam parar o Sentinela. Ele pula na direção de Robert, que pede pro Hulk responder uma coisa para ele. Ele queria saber se era sempre tão bom libertar todo o poder sem se segurar como estava sendo para ele naquele momento. Hulk e Sentinela trocam socos no céu e Robert fala que aquela era uma situação engraçada. Todos esses anos era ele quem tentava acalmar Bruce, mas ali no fim de tudo era ele quem não conseguia se controlar. O furacão de fogo toma conta de toda Manhattan e Robert Reynolds diz adeus para Bruce Banner. Enquanto isso, Tony Stark e Reed Richards fazem cálculos de tudo que poderiam fazer para solucionar o problema e decidem que tinham que atingir os dois imediatamente. Hulk fala pro Sentinela que ele era estúpido, que os humanos podiam chamar ele do que quisessem. Ele poderia ser chamado de salvador, de destruidor, mas o que importava era o que ele escolheria ser. Os dois desferem os últimos golpes um no outro e uma explosão enorme acontece, tomando conta de tudo ao redor. Os heróis e os guerreiros de Sakaar assistem a cena em pânico. As armas de Tony Stark ficam online e prontas para disparo, mas Tony fala para não dispararem ainda. No meio de todo aquele caos e todo aquele fogo, as silhuetas de Robert Reynolds e Bruce Banner vão aparecendo em forma humana, trocando socos, mas agora sem muita força. Robert, com a cara toda arrebentada, agradece a Bruce e desaba no chão. Os heróis olham na direção deles e Mick pergunta onde o Hulk tinha ido parar. Bruce Banner, em forma humana, encara os heróis na arena de batalha. Rick Jones vai cumprimentar Bruce Banner e Mick fica desesperado, dizendo que ainda precisavam dele como Hulk. Ele ataca Banner pelas costas na esperança de ver uma transformação, mas Rick percebe o ataque e tira Bruce da frente. Rick Jones é atravessado pela arma de Mick. O alien fica falando pro Hulk voltar. Bruce Banner perde a linha mais uma vez, carregando Rick Jones nos braços. Rick, muito fraco, tenta falar para Bruce não se transformar, mas não adianta nada. Bruce vira o Hulk novamente e ataca Mick com tudo. O Hulk se volta contra os guerreiros de Sakaar. Korg e Heroine tentam parar o Golias Esmeralda, dizendo que eles eram guerreiros que lutavam juntos, mas Hulk arremessa os dois para longe. O Hulk começa a espancar Mick e todos os guerreiros tentam segurar ele, mas Mick explica que queria que o Hulk matasse ele. Assim, ele ia novamente se tornar o destruidor de mundos que ele sempre deveria ser. Mick conta que o Hulk tinha se tornado pacífico quando conheceu a rainha dele, mas não era para ser assim. Quando o Hulk derrotou o Rei Vermelho de Sakaar, ele deveria ter matado os seguidores do rei também, mas decidiu deixá-los vivos. Mick então viu
viu os seguidores do Rei Vermelho sabotando a nave em busca de vingança para causar a explosão, mas Mickey decidiu deixar eles fazerem isso porque o Hulk estava em paz, mas ele precisava da fúria para ser quem deveria ser. Outros membros do grupo de guerreiros de Sakaar começam a atacar Mickey também. Ele fica estirado no chão falando que era hora de morrer e que finalmente o Hulk se tornaria o destruidor de planetas novamente. Korg olha preocupado pro Hulk, temendo o pior. Os heróis tentam falar que estava tudo bem, que iam ajudá-lo, mas o Hulk não conseguia mais controlar a fúria. O Golias Esmeralda manda todos calarem a boca e ataca todos batendo palmas e formando ondas de energia. O chão começa a ruir e todos os heróis vão sendo derrubados. O Hulk fala que sem eles, tudo aquilo jamais teria acontecido. Ele diz que vai odiá-los para sempre, quase tanto quanto ele odiava a si próprio. Em seguida, o Hulk pisa com tanta força no chão que um terremoto toma conta de metade dos Estados Unidos e causa rachaduras no chão de toda a cidade de Nova York. Com um ódio incontrolável, o Golias Esmeralda olha para Tony Stark e manda ele fazer o que tinha que fazer antes que o Hulk destruísse o mundo inteiro, porque ele não estava mais conseguindo se segurar. Mick grita para Hulk que ele não podia deixar o Homem de Ferro fazer aquilo. Tony Stark arrisca a própria vida e se faz de alvo para o satélite que iria atirar no Hulk. Ele corre na direção de Bruce Banner, fazendo o raio segui-lo. Quando chega na frente do Hulk, Tony Stark manda o satélite disparar e pula para o lado, se esquivando por pouco da rajada de energia. O Hulk aparentemente começa a ser desintegrado e acaba tendo mais uma visão da esposa, Caiera. Os dois se abraçam e falam um pro outro que nunca mais vão se separar. Depois da explosão, em uma cratera, Bruce Banner aparece derrotado na forma humana, enquanto todos os heróis e os guerreiros de Sakaar observam. Bruce é capturado pela SHIELD e colocado em uma câmara para ser levado de helicóptero até uma prisão. Os guerreiros de Sakaar também são algemados e presos pela SHIELD. Rick Jones recebe atendimento médico e os Illuminati assistem enquanto Banner é levado de lá. Nova York estava completamente destruída. Bruce Banner tinha sido levado para uma prisão no deserto de Mojave, na Califórnia, e estava preso em uma câmara a 3 milhas debaixo da Terra. Ao mesmo tempo, muito longe da Terra, no planeta Sakaar, um líquido verde começa a borbulhar nas piscinas de lava onde antigamente era a cidade da Coroa. Dessas piscinas, uma criatura começa a emergir, uma criatura gigantesca e verde. O Hulk podia até estar adormecido, mas a raiva dele nunca vai morrer. Essa é a primeira aparição de Skaar nas HQs, o filho do Hulk. E assim termina a história oficial de Hulk contra o mundo. E se você quiser conhecer mais arcos clássicos da Marvel nos quadrinhos, eu tenho uma playlist com todos os vídeos desse quadro, várias HQs explicadas nesse mesmo formato em ordem cronológica. É só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na tela e assistir tudo em ordem, ou escolher a saga que você mais quer conhecer. Valeu, um grande beijo e até a próxima!